excluída da herança por ser inútil. Agora sou rica, e eles imploram por uma segunda chance. Era uma segunda-feira cinzenta em Belo Horizonte, quando recebi a ligação que mudaria minha vida. A voz embargada do meu irmão Rodrigo do outro lado da linha me alertou que algo estava errado. Cami, a mãe, ela teve um AVC. Lembro de ter deixado o celular cair, minhas mãos tremendo enquanto tentava processar a informação. Quando consegui chegar ao hospital, já era tarde demais. O velório aconteceu na casa onde cresci, uma mansão imponente no bairro Mangabeiras. Observei, através do reflexo da janela da biblioteca, como eu destoava ali. Meu vestido preto simples, contrastando com os ternos caros e joias reluzentes dos meus irmãos. Fernanda, minha irmã mais velha, mal disfarçava seu desconforto quando precisava ficar perto de mim. O sucesso dela como neurocirurgiã parecia ter criado um abismo entre nós duas. Sua mãe sempre quis que você fosse diferente, murmurou meu pai ao passar por mim durante a cerimônia. Seu Antônio, como todos o chamavam, não perdia uma oportunidade de me lembrar de minhas falhas. Para ele, minha escolha por literatura tinha sido a maior delas. Uma semana depois, estávamos todos reunidos no mesmo lugar para a leitura do testamento. O escritório mantinha o cheiro característico do perfume da minha mãe, uma mistura de jasmim com baunilha que ela adorava. Sobre a escrivaninha de mogno, uma foto nossa antiga me chamou a atenção. Éramos todos crianças, sorridentes, eu no colo dela. Aquela imagem parecia pertencer a outra vida. O testamento é claro, começou o Dr. Martinez, o advogado da família, ajustando os óculos de aro dourado. A senhora Helena Andrade deixa seus bens divididos da seguinte forma. Conforme ele, lia, senti meu coração acelerar. Propriedades, ações, joias, tudo sendo meticulosamente dividido entre Rodrigo e Fernanda. Meu nome não aparecia. No início, achei que fosse um erro, que talvez houvesse uma página faltando. Foi quando meu pai pigarreou, levantando-se de sua poltrona de couro. Camila, ele disse, sua voz grave ecoando pela sala. Sua mãe e eu conversamos muito sobre isso. Você nunca demonstrou maturidade para administrar bens. Não tem um emprego fixo. Vive de frilas, como você diz, escrevendo essas histórias que não levam a nada. Foi uma decisão pensando no seu próprio bem. Senti o sangue gelar em minhas veias. Fernanda desviou o olhar, fingindo estar muito interessada em sua aliança de brilhantes. Rodrigo, pelo menos, teve a decência de parecer constrangido. Entendo. Foi tudo o que consegui dizer, levantando-me. Minhas pernas tremiam, mas me mantive firme. Anos de terapia com doutora Clara me ajudaram a desenvolver uma máscara de compostura, que agora me servia perfeitamente. Saí daquela casa sem olhar, para trás, carregando apenas minha bolsa surrada e um peso no peito que parecia que ia me esmagar. No portão, hesitei por um momento, olhando para a janela do meu antigo quarto no segundo andar. Quantas histórias eu havia escrito ali, sentada, no parapeito sonhando em ser uma grande escritora? Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Lívia, minha melhor amiga. E aí? Como foi? Não respondi. Precisava processar tudo primeiro. Caminhei até o ponto de ônibus, ignorando o carro de Rodrigo que passava devagar por mim, provavelmente em uma tentativa tardia de oferecer carona. O céu de Belo Horizonte estava carregado, ameaçando chuva. Enquanto esperava o ônibus que me levaria de volta ao meu pequeno apartamento alugado, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma. Aquele seria o último dia em que alguém me chamaria de fracassada. Tirei do bolso um pequeno caderno, presente, da minha mãe no meu último aniversário. Estava em branco, exceto pela dedicatória dela na primeira página. Para minha pequena contadora de histórias, nunca deixe ninguém calar sua voz. Ali, naquele ponto de ônibus, com as primeiras gotas de chuva começando a cair, comecei a escrever. Capítulo 1. A filha inútil. O apartamento em Contagem não era nada comparado à mansão dos Andrade, mas era meu. 42 metros quadrados de independência, conquistados com muito suor e revisões de texto madrugada adentro. Lívia me ajudou na mudança,
carregando caixas e caixas de livros escada acima. O elevador estava quebrado, como sempre. Você tem certeza que não quer processar eles? Perguntou ela pela 1000ª vez, enquanto desempacotávamos minha pequena biblioteca. Isso que eles fizeram foi desumano, Cammy. Balancei a cabeça, organizando metodicamente meus livros por ordem alfabética. Um ritual que sempre me acalmava. Não quero nada deles, Lee. Nem dinheiro, nem pena, nem justiça. Só quero existir sem ter que pedir desculpas por quem eu sou. As semanas se transformaram em meses. Estabeleci uma rotina. Acordava às 6 ius, revisava textos até às 14 ius e depois me dedicava à minha própria escrita. O caderno que minha mãe me dera estava quase cheio. Não era mais apenas um desabafo. Tinha se transformado em algo maior, mais profundo. Em uma noite particularmente difícil, depois de receber mais uma proposta de revisão com pagamento absurdamente baixo, decidi que era a hora. Publiquei A Filha Inútil em uma plataforma de autopublicação. Não esperava nada. Talvez alguns comentários solidários de outros escritores iniciantes. O que aconteceu em seguida foi como um tsunami. Primeiro, foram os compartilhamentos nas redes sociais. Depois, os grupos de leitura. Em 2 semanas, meu livro estava entre os mais baixados da plataforma. Uma história crua sobre rejeição familiar e autoaceitação, diziam os reviews. Todo mundo que já se sentiu um fracasso precisa ler isso. Escreveu uma influencer com milhões de seguidores. Lívia quase derrubou minha porta numa manhã de domingo. Liga à TV, gritou ela, sem fôlego. No principal programa de variedades do domingo, estavam discutindo meu livro. A apresentadora, emocionada, lia trechos em que eu descrevia o momento do testamento. Meu celular não parava de tocar. Editoras grandes queriam publicar uma versão física. Programas de TV queriam entrevistas. Jornais queriam perfis. Em meio ao caos, recebi uma mensagem que fez meu coração parar. Era Fernanda. Vi seu livro. Precisamos conversar. Deletei a mensagem sem responder. Não estava pronta para aquele confronto. Em vez disso, focei em algo que vinha martelando em minha cabeça. Outros escritores como eu, talentosos, mas sem oportunidades, sufocados por um mercado editorial excludente. Foi assim que nasceu a Marginal Editora. Com os direitos autorais do primeiro livro e muito café, transformei meu sonho em realidade. Aluguei uma sala comercial no centro de Belo Horizonte, contratei uma equipe pequena, mas dedicada, e começamos a publicar autores independentes. A Filha Inútil continuava vendendo, agora em sua 10ª edição. Mas não era mais sobre mim. Era sobre todos nós, que um dia fomos considerados inadequados, que tivemos nossos sonhos menosprezados. Numa tarde de sexta-feira, enquanto revisava o contrato de uma nova autora promissora, Marcela, minha assistente, entrou na sala pálida como um fantasma. Dona Camila, tenho uma notícia que a senhora precisa ver. Era uma manchete do principal jornal de Minas. Advogado Rodrigo Andrade é preso em operação contra a corrupção. A foto mostrava meu irmão sendo levado algemado. Abaixo, outra notícia menor, mas igualmente impactante. Médica Fernanda. Andrade enfrenta processo por negligência após morte de paciente. Fechei o notebook devagar, sentindo um misto de emoções que não conseguia nomear. No parapeito da janela do escritório, o caderno que minha mãe me dera descansava, agora encadernado em couro. Meu amuleto da sorte. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Mas algo me dizia que eu sabia exatamente quem era. Deixei tocar 3 vezes antes de atender. Alô, pai! A voz de seu Antônio soava diferente ao telefone. Mais velha, mais cansada. Camila, podemos conversar? O orgulho que sempre marcara seu tom havia sido substituído por algo que nunca ouvi antes: vulnerabilidade. Marquei o encontro para o dia seguinte, no café ao lado da editora. Passei a noite em claro, revirando memórias como quem folheia um livro antigo. Liguei para Lívia às 3 da manhã. E se for uma armadilha? Ela perguntou, sonolenta. E se eles só quiserem seu dinheiro? Não importa, respondi, observando as luzes da cidade pela janela do meu novo apartamento na Savassi.
Preciso olhar nos olhos deles, por mim. O café estava quase vazio quando eles chegaram, não apenas meu pai, mas Rodrigo e Fernanda também. Observei-os entrando. Meu irmão, sem o terno italiano, parecia ter envelhecido décadas. Fernanda não usava maquiagem. Suas olheiras profundas denunciavam noites mal dormidas. E meu pai parecia menor, como se o peso dos últimos acontecimentos o tivesse comprimido. Você está bonita, filha, disse ele, hesitando antes de se sentar. Filha, há quanto tempo não me chamava assim? O que vocês querem? Perguntei, mantendo minha voz firme, profissional. Anos de negociações com editores e autores me ensinaram a não demonstrar emoção em momentos cruciais. Rodrigo foi o primeiro a falar. Eu estraguei tudo, Cami. O escritório está fechado, as contas bloqueadas. Tenho uma audiência semana que vem e... Sua voz falhou. Meu processo, Fernanda continuou, torcendo um guardanapo nas mãos. Vai a julgamento mês que vem. Já gastei todas as minhas economias com advogados. E agora... Ela engoliu em seco. Agora estou grávida. Senti como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Grávida. Minha irmã, que sempre planejou cada minuto de sua vida, enfrentando uma gravidez no meio de uma crise. A empresa, meu pai pigarreou, está afundando em dívidas. Tentei salvar, mas... Ele passou a mão pelos cabelos, agora completamente brancos. Você é a única que ainda tem algo, filha. A única que construiu algo sólido. E o que exatamente vocês querem de mim? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ajuda! Responderam em uníssono, como crianças perdidas. Peguei minha xícara de café, observando o líquido escuro, lembrando das inúmeras vezes que havia sido chamada de sonhadora, de irresponsável, de inútil. O caderno da mamãe estava em minha bolsa, como sempre. Tirei-o e coloquei sobre a mesa. Vocês já leram meu livro? Fernanda assentiu, lágrimas nos olhos. Cada palavra doeu, como uma facada, Cami, porque era tudo verdade. Li na prisão, murmurou Rodrigo. Nunca me senti tão pequeno. Meu pai permaneceu em silêncio, mas seus olhos estavam fixos no caderno. Sua mãe, ele começou. Sua mãe sempre soube. Sempre disse que você tinha algo especial. Eu é que fui cego demais para ver. Respirei fundo, sentindo o peso daquele momento. Ali estavam eles, minha família, aqueles que me rejeitaram, agora implorando por socorro. A ironia não me escapava. Tenho uma reunião em meia hora, disse levantando-me. Mas quero que vocês compareçam à editora amanhã, às 9h. Vamos conversar sobre possibilidades. Saí do café sentindo seus olhares nas minhas costas. No caminho para a editora, parei em frente a uma livraria. Na vitrine, uma pilha de exemplares de A Filha Inútil estava em destaque. Peguei meu celular e liguei para a doutora Clara, minha terapeuta. Preciso de uma sessão extra hoje, falei assim que ela atendeu. Acho que finalmente estou pronta para o próximo capítulo. A sessão com doutora Clara se estendeu por 2 horas. Sentada em sua poltrona de veludo azul, desenterrei sentimentos que achava ter superado. Não é sobre vingança, Camila. Ela me lembrou gentilmente. É sobre cura, a sua e a deles. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda do apartamento, observando as luzes de Belo Horizonte, tão diferentes das que via da mansão onde cresci. Lívia apareceu com uma garrafa de vinho e 2 copos. Então qual é o plano? Perguntou ela, enchendo nossos copos. Vai ajudar eles? Tomei um gole demorado antes de responder. Vou, mas do meu jeito. Na manhã seguinte, eles chegaram pontualmente às 9h. Fernanda usava um vestido simples, bem diferente dos tailleurs caros que costumava exibir. Rodrigo parecia ter passado a noite em claro. E meu pai?
Meu pai segurava algo nas mãos. Um envelope amarelado. Conduzi-os até minha sala. Na parede, atrás da minha mesa, havia uma estante repleta de livros publicados pela Marginal. A filha, inútil, ocupava um lugar especial, encadernado em couro vermelho, uma edição única que mandei fazer com o caderno original. Antes de começarmos, meu pai se adiantou, estendendo o envelope. Preciso te entregar isso. Dentro havia uma carta. A caligrafia elegante de minha mãe encheu meus olhos de lágrimas instantaneamente. Querida Camila, se você está lendo isto, significa que as coisas aconteceram como eu temia. Seu pai e seus irmãos nunca entenderam verdadeiramente seu dom, sua paixão. Mas eu entendi, e por isso tomei providências. Separei uma quantia em uma conta que só você pode acessar. Não é uma fortuna, mas é o suficiente para você começar sua própria história. Use com sabedoria, com amor, mamãe. Dobrei a carta cuidadosamente, colocando-a junto ao caderno em minha gaveta. Por que só me entregou isso agora? Perguntei a meu pai. Porque só agora entendi o que sua mãe sempre soube. Ele respondeu, sua voz embargada. Você era a mais forte de todos nós. Respirei fundo, organizando os pensamentos. Tenho uma proposta para vocês. Comecei. Não vou dar dinheiro ou resolver magicamente seus problemas, mas posso oferecer algo diferente. Trabalho. Os três me olharam confusos. Rodrigo, preciso de alguém para cuidar dos contratos dos autores, de forma ética e transparente. Fernanda, estamos expandindo para uma linha de livros médicos e de saúde, focada em tornar informação acessível para todos. E pai... Fiz uma pausa. A editora está crescendo. Preciso de alguém com experiência em gestão para me ajudar a não cometer os mesmos erros que destruíram sua empresa. Mas... seremos seus funcionários? Fernanda perguntou, a antiga arrogância tentando despertar em sua voz. Serão aprendizes, corrigi. Como eu fui um dia. Começarão do zero com salários básicos. Terão que provar seu valor, não pelo sobrenome Andrade, mas pelo trabalho que realizarem. Rodrigo foi o primeiro a assentir. Aceito, disse ele, um brilho diferente no olhar. Quero fazer algo certo pela primeira vez na vida. Fernanda passou, a mão pela barriga ainda lisa. Meu filho ou filha merece uma mãe melhor do que eu fui como irmã. Aceito também. Meu pai permaneceu em silêncio por um longo momento. Você se tornou uma mulher extraordinária, Camila. Ele finalmente falou. Será uma honra trabalhar para minha filha. Naquela tarde, depois que eles saíram, fiquei sozinha na sala, absorvendo tudo o que havia acontecido. Peguei o caderno da Bond mamãe e comecei a escrever. Às vezes, o perdão não é sobre esquecer o passado, mas sobre criar um futuro diferente. E às vezes, a maior vingança é mostrar às pessoas que elas estavam erradas sobre você, não através de palavras amargas, mas através de gestos de grandeza. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Fernanda. Obrigada por não fazer com a gente o que fizemos com você. Sorri, percebendo que talvez, apenas talvez, estivéssemos todos prontos para começar nossa própria história de redenção. 1 ano se passou desde aquela manhã na editora. As mudanças aconteceram gradualmente, como páginas sendo viradas uma a uma. Rodrigo, após cumprir sua pena em regime semiaberto, mergulhou no trabalho com uma dedicação que nunca demonstrou no direito corporativo. Suas revisões de contratos eram meticulosas, sempre protegendo os interesses dos autores. Fernanda deu à luz uma menina, Helena, nome escolhido em homenagem à nossa mãe. Entre fraldas e planilhas, ela descobriu uma nova vocação: transformar textos médicos complexos em conteúdo acessível para todos. Seu primeiro projeto, uma coleção de livros infantis explicando doenças comuns, tornou-se um sucesso nas escolas. E meu pai... Bem, ele me surpreendeu mais que todos. Sua experiência com fracassos o tornou um mentor valioso para jovens empreendedores. Criamos juntos um programa de incubação para pequenas editoras independentes, expandindo a visão original da Marginal. Numa tarde de sábado,
Reunimos todos na minha casa para um almoço, algo que se tornou tradição mensal. Lívia, é claro, estava presente, agora não só como minha melhor amiga, mas como diretora de marketing da editora. Nunca pensei que viveria para ver isso, comentou ela, observando Fernanda ninando Helena enquanto Rodrigo ajudava meu pai a preparar a mesa. Sorri, pensando em como a vida dá voltas. A Filha Inútil continuava vendendo bem, agora em sua 20ª edição, traduzido para 12 idiomas. Mas o verdadeiro sucesso não estava nos números. Estava nas histórias que inspirou, nas pontes que construiu. Tia Kemi! Helena balbuciou, estendendo os bracinhos para mim. Era uma das primeiras palavras que ela havia aprendido. E cada vez que a ouvia, sentia meu coração derreter um pouquinho. Peguei minha sobrinha no colo, sentindo seu calor aconchegante. Na estante da sala, uma foto nova havia se juntado às antigas, todos nós na inauguração da nova sede da Marginal Editora, sorrindo não para a câmera, mas uns para os outros. Filha, meu pai chamou da cozinha. Pode vir aqui um momento? Encontrei-o sozinho, mexendo distraidamente uma panela de feijão, receita da mamãe. Sabe, ele começou, sem me olhar diretamente. Outro dia estava organizando uns papéis antigos e encontrei isso. Tirou do bolso um papel dobrado. Era uma redação minha da 4ª série, com nota máxima e um comentário da professora. Extraordinária capacidade narrativa. Você guardou isso? Perguntei surpresa. Guardei tudo, ele admitiu. Mesmo quando fingia não me importar, mesmo quando dizia que era perda de tempo, eu guardava cada história sua. Sua mãe sabia. Ela sempre dizia que um dia eu entenderia. Abracei meu pai, sentindo as lágrimas que ele tentava esconder. Já está pronto o almoço? Lívia gritou da sala, quebrando o momento. Quase, respondemos em uníssono rindo. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei-me para escrever no meu novo livro. Não era mais sobre rejeição ou mágoa. Era sobre recomeços. Sobre como às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrar. O caderno da mamãe, agora um pouco gasto nas bordas, continuava na minha mesa. Não mais como um lembrete de dor, mas como um símbolo de transformação. Na última página escrevi: Querida mamãe, você estava certa. A história que eu precisava contar não era sobre ser rejeitada, mas sobre aprender a aceitar. Não apenas a mim mesma, mas também a imperfeição nos outros. Hoje entendo que às vezes o maior ato de amor é dar às pessoas a chance de serem melhores do que foram no passado. Sua filha, nunca inútil, Camila. Fechei o caderno e olhei pela janela. Belo Horizonte brilhava sob o céu estrelado, lembrando-me que toda história, por mais difícil que seja seu começo, merece a chance de um final feliz. Não porque seja fácil, mas porque escolhemos, a cada dia, escrever um novo capítulo com mais sabedoria e compaixão que o anterior. E quanto a mim? Bem, descobri que não era a ovelha desgarrada da família Andrade. Era apenas alguém que teve coragem de escrever sua própria história, mesmo quando ninguém mais acreditava nela. E essa, percebi, era a maior herança que minha mãe poderia ter me deixado. A certeza de que nossas histórias mais verdadeiras são aquelas que escrevemos com o coração. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.